Sacou? Você derrubou um negócio aí. Parece até aquelas propagandas do... sei lá o que, auricular que tinha no SBT. Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Esse parafuso aqui. O prego caindo no... Então, um parafuso. Não é um prego, é um parafuso. Gigante, de cama. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Dorinha Hate. Eu sou o Gustavo, ele é Rafael. Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa uma curtida, se inscreve no canal, clica no sininho e comentário depois. Antes de mais nada, hoje pra variar a gente vai falar de Star Wars. Todos os Dorinha Hates têm a ver com Star Wars, mas cara. Tem tempo já que a gente não fala de Star Wars aqui. Deve ter uns 5 Dorinha Hate já. Então. Bastante tempo, cara. Pois é. Sem Star Wars. Uhum. Só que hoje a gente também vai falar de George Lucas. Epa. Se é pra hatear com vontade, tem que hatear o George Lucas junto. Uhum. Existem diferenças, né, entre o Star Wars da Disney e o do George Lucas. Opa. Tem como apontar, assim, só por alto, algumas das principais diferenças? A gente pode fazer aqui a comparação que eu tinha feito em um que nós falamos sobre Star Wars, que é sobre a trilogia clássica, moderna e contemporânea. Eu comecei a chamar assim, né? Não sei se em outro lugar chama assim, mas eu convencionei chamar assim para ficar mais fácil. Então, assim, a trilogia clássica, né, que é de 1970 e tantos, com Luke, Yoda e afins, é com o George Lucas. A moderna, que é com Anakin, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, não Ben Kenobi, é a moderna, e as da Disney são a contemporânea. A estrutura narrativa de Star Wars se manteve a mesma, né, dos 9 filmes, mas é visível, por exemplo, da clássica para moderna, a mudança de visão do George Lucas sobre o que seria o futuro e o que seria algo legal de colocar na tela. E já para contemporânea, você não tem mais o olhar do George Lucas e você tem uma tentativa de trazer a ideia do Star Wars clássico para a trilogia contemporânea. Antes da gente chegar nas tretas que rolaram, e que estão rolando e que vão rolar para sempre, essas mudanças que tem da trilogia antiga para moderna, para contemporânea, isso acrescenta ou diminui? Tá melhorando, piorando? Depende ou tá estagnado no... Porque assim, teve uma época que o George Lucas entrou num parafuso foda e ele resolveu lançar 1 trilhão de versões modificadas dele da trilogia clássica, né? Porque ele, com a Lucasfilmes e com a Industrial Light and Magic, poder infinito, é ele que manda no produto, ele faz o que ele quiser. Então, assim, as batalhas de nave da trilogia clássica, cara, eu só consigo ver as remasterizadas, porque estão lindas. São lindas. Uhum. Nós assistimos as remasterizadas. Hoje tem a remasterizada da remasterizada. E quando você vai ver as antigas, tá realmente muito datado, né? Não dá mais. Isso é super positivo. Em compensação, quando você olha, por exemplo, para as coisas que ele colocou no episódio 1, se eu não me engano, né? Ele começou a inserir um monte de bicho em 3D e tal. Fica um pouco esquisito, né? Também dá pra citar da clássica a esquivadinha do Han Solo lá, né? Do tiro do grido, que é horroroso. E na série... O Yoda é um clássico também. Pois é. Cara, nossa. Tanto que eles tiraram o Yoda da primeira filmagem do episódio 1 e 2 e colocaram só o 3D mesmo, porque o Muppet do episódio 1 ficou muito pior do que o Muppet de 1970 e alguma coisa. Como que eles conseguiram? Não sei. Parabéns pra eles. E na contemporânea, as questões técnicas, né, de iluminação e 3D já não são mais um problema, né? O filme é impecável, né? Você pode, de repente, não gostar de uma situação estética ou outra, mas a execução é perfeita. Então, assim, acrescenta ao mesmo tempo que atrapalhar, né? Porque você tem esse Yoda que você comentou agora, que é zoadaço. Eles tiveram que inserir... Demais. Pois é, mas tem uma revolução no 3D, que é de um personagem que eu odeio, que é o Jar Jar Binks, mas ele é sensacional. O personagem é ruim, mas a execução técnica do personagem é perfeita. Pra época, cara, as orelhas, a forma como elas balançam quando ele anda, nossa. Porque ele tem um jeito de andar bem característico e a orelha acompanha, cara. Aquilo é...
Só que aí quando você olha, por exemplo, pro episódio 7, você tem uma volta também dos props, né? De efeitos práticos, né? Aquele picolé Magnum gigante que a Rey pilota, aquilo não é 3D, aquilo né, é um prop e tal, pá. Isso dá muito mais credibilidade à cena e tal. Isso. O que aconteceu que a gente tá falando sobre as diferenças e tudo mais é porque George Lucas quer voltar a fazer Star Wars. Quer fazer? Hã? Como assim? Ele não tinha largado isso? Eu tenho, inclusive, uma petição para que ele refilme os novos filmes, sabe? Os da trilogia contemporânea. Pra fazer do jeito dele. Vamos começar o hate, então. Pelo amor de Deus, não. Já começo falando aqui no final. Pelo amor de Deus, não. E eu explico por quê. Porque, assim, eu entendo o pessoal que gostava dos primeiros, lá da trilogia antiga. Que são muito bons. E agora, ele assiste os novos e pensa, cara, não é do jeito que era antigamente. Mas os tempos mudam. E alguns ainda tem uma forma de narrativa bem parecida, inclusive. São todos o Rogue One é chupinhado. Gosto pra caramba de Rogue One. Eu sei que tem problemas, mas ele é muito bom. Tem o lance da insatisfação do George Lucas com os filmes novos da Disney. Você viu os motivos? Não. O principal motivo é que ele tinha deixado um roteiro base, né? Que o universo tinha que caminhar dessa forma. A Disney, aí, caguei, agora é meu. Eu faço do jeito que eu quiser, sacou? Deixa eu lembrar aqui. 2 bilhões, George Lucas, pela sua propriedade intelectual inteira? Meu querido. Calma aí. Você... Assim, o cara vendeu o bagulho, ele vendeu. É isso. Não tem o que fazer. Eu entendo que, tipo, é a obra dele. Eu faço o que eu quiser, pô. Sim, tipo, eu sei que o Christopher Tolkien criticou bastante Senhor dos Anéis 1, 2 e 3, porque ele achou uma bosta. Né? Não tava... Mas tá vendido, tá vendido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... A gente já pode começar o hate de verdade? À vontade. Então, George Lucas tá velho. A gente tá muito claro que ele não conseguia fazer Star Wars já no episódio 1, 2 e 3. Tinha passado pra ele. Porque quando você pega episódio 3, 4 e 5, 4, 5 e 6, né, que são os clássicos, você tem a criação de personagens ultra carismáticos e você tem a sequência deles na história. O único personagem realmente carismático que morre no começo é o Obi-Wan, né, o Ben Kenobi. E ele morre com um sentido, com um propósito, que é fazer realmente o Luke entender, ele vira o fantasma e o Ben Kenobi vira aquele fantasma da força que acompanha o Luke e dá as dicas pro Luke ao longo do restante da saga. Isso. Depois falece o Yoda. Outra razão pro Yoda falecer, além dele, né, virar uma lembrança boa pro Luke, é que você meio que tem que se livrar de personagens muito poderosos. Então assim, eu entendo, vai. E ele é muito pontual. Mas o restante dos caras que ele criou ali, que são carismáticos, ficam na série, né? O Han Solo, a Leia, o próprio Chewbacca e afins. Por alguma razão que eu desconheço, ele resolve matar o Qui-Gon Jinn e o Darth Maul. Porque, sim. São os melhores personagens. Aparentemente resolveram copiar isso na trilogia contemporânea e vão matar a Phasma também porque sim. Sabe? Então, assim... É bem assim, cara. Ele tem o poder... Ele desenvolveu a habilidade de matar bons personagens, por alguma razão. Né? Ele consegue... Ele tem um concept de personagem que é sensacional. O George Lucas, ele pensa em personagens fantásticos. E aí, quando ele vai fazer o storytelling, ele mata o cara porque sim. E aí você vê que nem todo mundo é um bom escritor, porque o Martin tem a habilidade de criar personagens bons e matá-los. Apesar de eu não gostar de Game of Thrones, eu entendo que a morte do personagem quase sempre serve a algum propósito. Isso. E não acontece isso em Star Wars a partir né, do moderno. E ele não consegue criar um impacto, né? Como em Game of Thrones, por exemplo. Que o Darth Maul, ele aparece, personagem incrível, sabe? Tem alguma fala? Acho que nem tem fala. Ele dá uns rangidos, uns grunhidos. Caraca, ele rosna. E assim, é o melhor personagem do filme, sabe? Mas sabe, assim, tipo...
eu vou te falar que agora você matou a charada, eu não tinha pensado nisso. O Darth Maul tá pra Star Wars como está o Boba Fett, né, pro clássico. Boba Fett, cara, ele só ganhou notoriedade porque os fãs acharam muito legal ele ser, né, um cool guy, aquela coisa, né, pô, olha que armadura da hora, porque o Boba Fett não era nada. Só que como ele não matou o Boba Fett no filme que ele aparece, deu tempo dele consertar pro próximo. E com o Darth Maul do jeito idiota. Exato, então ele criou um personagem legal, que aparentemente ele deu azar da galera gostar muito, matou o cara e... Ih, rapaz, o pessoal gostou, né? Que pena. Que eu até coloquei, será que é verdade a volta dele à franquia do George Lucas? Tomara que não. Aparentemente sim. Não, mas tomara... Então, cara... deixa eu ver. A trilogia contemporânea, ela tem essa parada de que ela tá pegando um público novo, né? Ela tá tentando ser ainda mais inclusiva, ter uma mulher como protagonista e tal. Cara, eu não sei de verdade se o George Lucas é o cara pra voltar a escrever Star Wars, não. De repente eu vou e queimo minha língua, ele faz uma, né, melhor do que os outros filmes. Pode ser. Eu duvido. Porque segundo alguns rumores, ele voltaria pra dirigir. Então, não seria ele escrevendo, talvez... mas dizem que ele é muito ruim dirigindo, né? Ele é péssimo. Pelo amor de Deus, que George Lucas não dirija mais nada de Star Wars, porque vai ser uma merda. Se nego não gostou desse atual, eu não gostei, só gostei do episódio 7, nossa, vai ser um desastre maior ainda. Já responde a pergunta que eu ia fazer, que é, e como fica a trilogia que já foi lançada? Se colocar o George Lucas pra fazer a versão dele de Star Wars, teria que dar um reboot na trilogia atual, ele teria que refazer, né? Pelo amor de Só Deus, que, pelo amor de Deus. segundo rumores, ele não vai refazer. Não pode. É que se ele for daqui adiante, ele vai ter que mudar umas paradas, porque ele, por exemplo, gosta do Luke, e o Luke morreu. E aí faz como? Como é que fica essa bagunça? Sei lá, era tudo um sonho da Rey, ela acorda Caraca, Eu acho o episódio 7 um excelente primeiro filme. Porque a gente não teve Chosen One no episódio 1, 2 e 3. Não teve. A Rey finalmente é a Chosen One que eu tava querendo. Porra, finalmente temos alguém pra carregar, né, o fardo de ser a anomalia na força, ou o que seja. Ela recebe muito bem, na minha avaliação pelo menos, o bastão de Chosen One. E ela recebe do Luke e não do Anakin, pelo amor de Deus. Só que você consegue imaginar o George Lucas novamente contando a história de outro Chosen One? Porque é isso que ele está fazendo. E a gente já viu que ele não fez direito. Se eles metessem uma história estilo... é que nem Avatar. Quando um morre, vem outro. Sacou? Avatar, a lenda Não, pode de ser. Mas eu inclusive acho que a força é isso. Mas... Não, ele vai querer contar a história do filho da Rey e do Kylo Ren. Se você não assistiu, toma aí. Pra falar mal de George Lucas de verdade, né? A gente vai pra Indiana Jones e a Caveira de Cristal. É outra prova de que ele já tá velho. Esquece, pelo amor de Deus, gente. George Lucas, não. Ele coloca aquele conceito de Star Wars. Aliás, ele mistura tudo, né? Não, ele sempre fez Porque isso. Porque você vê ali... mas você vê... O Indiana Jones era uma parada tão desprendida, digamos assim, do universo Lucas que o cerca, e de repente ele começa a ter vários semblantes de Star Wars dentro dele, né? É, porque o Spielberg, né? Ele vai se perdendo. Pois cara. O início de Indiana Jones e a Caveira de Cristal, eu acho legalzinho. Né? Mas ele sobrevive a uma explosão nuclear. Cara, Indiana Jones é a filmografia de um herói de comic. Da época do George Lucas, né? Que ele fala que ele lia muito Tex e tal. Então, é muito aquilo. Eu compro. Quando você coloca o Shia LaBeouf, eu parei de comprar. Não. É isso. Pelo amor de Deus. Horroroso. Horroroso. Só porque porque ele tenta recriar a dinâmica do Dr. Jones com o Dr. Jones Sr. Só que assim, eu acho o Shia LaBeouf um bom ator? Acho. Ele não é o Sean Connery. Começa por aí. E o Sean Connery canastrão naquele filme. Exato. E a relação dos dois é muito diferente. Como o Dr. Jones Neto, né? Ele é um moleque meio rockabilly e tal. Eu não sei se funcionou muito bem.
Gostei dele ter trazido a Marion de volta, porque é de longe a personagem que eu mais gosto, né, do Indiana Jones, mais do que o próprio Indiana Jones. Ali você vê que o George Lucas meio que perdeu a mão do universo que ele tinha de novo. Ele quis botar... E é por isso que eu acho que não serve pro Star Wars. Não serve, cara, não serve. Não dá mais, simplesmente não dá mais. Porque o tempo dele já passou, sabe? Ele tá parado lá. Mas por que eu acho a Caveira de Cristal ruim? Porque assim, Indiana Jones, ele quis quebrar um paradigma ali, né? De que o Indiana Jones é sempre sobre algo místico. Então vamos dar um passo à frente alienígenas. Eu acho uma ideia ruim. Eu acho... Se você for um bom diretor, dá pra encaixar, vai. Você quer quebrar um paradigma ali e tal, pá. Mas você não sabe fazer isso, que é o George Lucas, não sabe fazer isso. E é meio que isso que ele tenta fazer no Star Wars episódios 1, 2 e 3. Ele quer pegar a mesma estrutura, mas ele quer mudar demais a história, sendo que ele não tem a capacidade de fazer isso. Essa é a verdade. Quando você coloca uma criança pra ser o protagonista do seu filme, não dá. Ah, mas tem Super 8. Bem, né? Mas tem Super 8, Goonies e tal. Então, são diretores em épocas diferentes. Né? O Super 8, por exemplo, não é o George Lucas, é o J.J. Abrams. Apesar dele ser o rei do cliffhanger, ele é um bom diretor. Eu falei aqui de Goonies, né? Ele dirigiu Super-Homem, foi produtor executivo de X-Men dos anos 2000. Tô falando de quem? Do Richard Donner, que é o diretor de Goonies. Ele consegue conduzir o filme com um monte de criança. Isso é dificílimo, gente. É muito difícil. Todo mundo fala que trabalhar com crianças e animais no set é muito complicado, porque... Não tô querendo comparar criança com um animal aqui, mas eles têm o tempo deles. Por mais que seja aquela criança que tá em Hollywood, a criança tem 8 anos e tá em Hollywood há 4. Sim, mas ainda é uma criança, né? Então você precisa de ter um feeling específico e tal. E eu sei que o George Lucas gosta muito de trabalhar com criança, mas não dá. É diferente. E o moleque que faz o Anakin não segura o filme. E tinha que estar claro isso, né? Ele tinha que ter entendido cedo que não dava. Tanto que envelhece rápido do 1 pro 2, né? É tipo, a gente precisa separar desse moleque agora porque não deu. Botou um bom ator? Não. Mas é melhor do que o moleque. E a culpa não é do moleque, porra, né? Então, assim, o primeiro filme já tava claro que os protagonistas deveriam ser Padmé, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. É isso. Já que eles iam seguir com o Obi-Wan até o final, que o protagonista fosse o Obi-Wan. Eu ainda acho que poderia ser o Qui-Gon no primeiro e o Obi-Wan a partir dos outros, né? Mas, de qualquer forma, a gente teve aí ele não sendo protagonista porque botaram o Hayden Christensen como Anakin. Bom, com essas palavras a gente vai terminando por aqui o nosso Doninha Hate, versão George Lucas da Disney. Resumindo, é aquela história. Vocês financiam essa merda. Vocês financiam essa merda. Pois é, vocês. Cara. Comprei meu porta-controle. Não, você comprou. Não, mas isso aqui eu comprei no episódio 7. Eu saí tão animado do cinema, cara. Eu lembro até hoje. Caraca, que filme fantástico. Puta que pariu. A Rey é foda, é isso aí. E aí no episódio 8 acabou, né? Pois é. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Uma boa sorte. E até a próxima.